Então, pessoal, vamos falar aí um pouquinho a respeito da presença digital, né? Isso aí é uma introdução de tudo que está por vir aí ao longo da manhã, ao longo da tarde nesse simpósio. O objetivo realmente é fazer vocês analisarem o próprio negócio aí de vocês, a marca de vocês, né? Você como um personal trainer é uma marca, né? É uma empresa que está prestando aí alguns serviços para um público em específico. E antes da gente começar a falar de presença digital, acho que é importante a gente retomar alguns conceitos, né? Então, vou fazer aqui uma rápida imersão porque ela é muito importante simplesmente por aquilo que a Flávia acabou de falar, né? Conhecer exatamente o teu negócio e conhecer para quem ele se destina é um papel fundamental antes de qualquer coisa. Então, antes de se lançar em ferramentas, se vai ser no Instagram, se vai ser no LinkedIn, se vai ser no YouTube, se vai ser num site, se vai ser num blog, como você vai atuar na tua presença digital, é importante voltar para os conceitos básicos lá de marketing, né, e falar a respeito do teu produto e serviço, né, definir isso. Qual é o meu produto e serviço? Eu vou atuar com mentorias, eu vou atuar dentro de academias, eu vou atuar no meio online, fazendo streaming, enfim, todos esses processos eles demandam um tipo diferente de posicionamento, de proposta de valor lá na frente. E como é que eu vou comunicar isso, né? A proposta ali de promoção. Então, eu vou ter que me comunicar de acordo com aquilo que eu quero que as pessoas lembrem da minha marca, lembrem de eu enquanto personal, e lembrem de eu enquanto prestador de serviço, daquele cara que vai fazer eles terem uma vida melhor, uma saúde melhor, enfim, um estilo de vida mais saudável. E naturalmente isso está atrelado a um preço, né? Então esse preço, né? Qual que é o preço que a pessoa está disposta a pagar? Depende para quem tu está direcionando, depende da região, depende do público a quem você destina esse teu papel enquanto personal trainer. Da mesma forma, a praça e o canal, né? Então eu vou fazer isso dentro das academias, eu vou fazer isso dentro da sala da pessoa, através de um streaming, através de um aplicativo, são várias diferenças aí, que é o que vai te diferenciar da concorrência e que vai ser fazer com que você seja percebido pelo teu público consumidor, que nada mais é a proposta de valor do teu negócio, né? E essa proposta de valor, ela acontece a partir de uma premissa, na verdade duas, né? Você tem aí um externo, que é aquilo que está fora da empresa, e um ambiente interno, que é aquilo que está relacionado efetivamente a você enquanto profissional ou a sua equipe, se você tem uma equipe, que vai prestar esse tipo de serviços. Dentro do mercado externo, qual que é o objetivo? O objetivo é tu definir um mercado, né? Então tu vai olhar para dentro de público, né? Público-alvo, mercado-alvo, quem eu vou atingir? Eu vou atingir somente classes A, em alta concentração de densidade popular que estejam dentro de uma região específica de uma academia ou de um grupo de academias. É um tipo de posicionamento que tu vai ter. Quem são os concorrentes, né? Tem alguém fazendo esse tipo de trabalho dentro desse nicho específico que a gente acabou de falar? E o setor como um todo, como é que ele está atuando, né? Você precisa entender tudo isso para você definir o teu mercado. A partir do momento que tu define um mercado, tu vai olhar para o teu cenário interno, e esse cenário interno é para quê? Para efetivamente tu encontrar uma vantagem competitiva. O que é essa vantagem competitiva? É aquilo que vão ser percebidos como diferencial, né, da tua proposta ali de valor, da tua proposta de serviços de trabalho dentro desse setor, para dentro desse público, em relação aos teus concorrentes. Então, tu vai olhar de novo para os teus produtos e serviços, vai olhar como se dá esse processo dessa aplicação desse exercício, se, como eu já falei, ele, se é dentro de uma academia, como é que você aborda, tu vai fazer essa parceria com donos da academia, com o gerente de cada uma dessas franquias ou desse enfim, dessa rede ou de uma academia independente, quais são as pessoas que vão estar envolvidas dentro de todo esse processo para o teu mercado, né? Então, dentro da tua empresa, é você que vai tratar tudo ou você vai delegar algumas coisas, então tudo isso tem que estar muito bem desenhado para que efetivamente tu tenha uma proposta de valor, né? E essa proposta de valor, ela está conectada com um posicionamento competitivo, né? E o que é esse posicionamento competitivo, né? Nós temos aí grandes mentes brilhantes no passado, acho que da década de 80, que é o Alries e o Traut, e eles simplesmente falaram que o posicionamento competitivo ou estratégico é tudo aquilo que o consumidor, enfim, que o mercado percebe sobre a tua empresa, né? Sobre a tua marca, enfim, sobre a tua prestação de serviços. E como isso se dá? Se dá com o teu cliente interno, né? Então você, as pessoas que trabalham contigo diretamente, o consumidor, né, aquela pessoa que efetivamente está comprando teu produto e serviço, e o concorrente. Então essas três perspectivas é o que te direciona aí para o teu posicionamento competitivo. E esse posicionamento competitivo ele está atrelado a uma estratégia central, né? Aqui a gente traz outro grande nome aí
da administração, que é o Porter, que ele fala que existem, né, ao menos aí 3 macro estratégias centrais. Ou eu trabalho na base custo, então eu vou ter ali o menor custo possível para aprender, para fazer esse tipo de prestação de serviços, e ele vai ser destinado a um tipo de público. Ou eu vou trabalhar na diferenciação, né, e aqui a gente está falando efetivamente de se diferenciar dentro do mercado, ou eu vou trabalhar dentro de um nicho, né, com um foco específico. Ou trabalhar simplesmente com pessoas que estão na maioridade, né, estão lá na terceira idade, acima de 50, de 60 anos. Então, tudo isso é uma estratégia central que vai te transformar num posicionamento competitivo e vai ter uma proposta de valor percebida por esse público. E tudo isso tem que estar conectado com o propósito do teu negócio. Né? Então, o que significa o propósito do teu negócio? É para aquilo que você criou a tua empresa. Né? Por que você se tornou um personal trainer? Eu tornei-me um personal trainer porque eu quero que as crianças, já no começo do desenvolvimento ali da adolescência, já tenham essa proposta de vida saudável, essa proposta de fazer exercícios, de se exercitar, enfim, de ter uma vida mais regrada ali. Então, isso é um tipo de propósito de negócio. Você já transforma desde da primeira, da primeira idade a forma como essa pessoa, né, se desenrola ali em relação ao estilo de vida dela para uma vida muito mais saudável. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver, né? Exatamente, a gente está aqui falando simplesmente sobre o desenvolvimento de um negócio, aquilo que vai efetivamente transformar a marca de vocês em algo único, em algo que efetivamente está conectado com o propósito. E agora a gente vai conectar esses pontos. Então, antes de você lançar em qualquer ferramenta, volta um passo para trás, né? Faz um diagnóstico desses dois cenários, desse interno e desse externo, entende o que é a proposta de valor que tu está realmente trazendo para o mercado, que está te diferenciando da concorrência. Por quê? A sua comunicação ela vai precisar exemplificar esse posicionamento. Né? De nada adianta você disparar a comunicação para todo mundo. Você precisa dar tiros mais certeiros, né? Em vez de você dar um tiro de canhão, você simplesmente vai direcionando ali seus tiros, fazendo tentativa e erro. E isso é muito legal no mercado digital, porque ele é um ambiente muito dinâmico, então tu pode testar várias coisas e ir ajustando até você encontrar efetivamente aquilo que está dando resultado. E aí a gente traz aqui um outro, né, autor aí, que é o pai, né, do marketing, enfim, Kotler, sobre uma matriz de posicionamento, né? E isso precisa estar efetivamente conectado com a tua estratégia central. Por quê? Tu tem aqui uma percepção de preço e uma percepção de qualidade diferencial. A depender de como você estruturar dentro do teu diagnóstico, tu vai se posicionar dentro de um desses quadrantes aqui. A gente vai exemplificar algum deles, só para deixar um pouquinho mais entendido do que a gente está falando. Né? Primeiramente, né, se tu tem uma alta percepção de preço, mas também uma alta percepção de qualidade diferencial, tu está trabalhando com uma estratégia premium. O que é essa estratégia premium? É aquilo que efetivamente tu vai reservar para poucas pessoas, uma coisa muito personalizada, né, e naturalmente isso vai ter uma percepção de preço elevada. Diferente quando tu está falando aqui com uma estratégia de desconto, né? Então tu tem uma percepção de preço alta por algum motivo, pode ser de repente os equipamentos que tu usa, que são de alta qualidade, etc. E aí tu tem que trabalhar mais estratégia de desconto, porque a tua percepção de diferencial em relação ao que existe no mercado é muito baixo. Ou tu vai trabalhar efetivamente, né, com a estratégia de falsa economia. Por que falsa economia e não de economia? Né? Porque tu está trabalhando ali no limite do teu custo. É quando se você tivesse conectado na estratégia central lá de custos. Né? Você está trabalhando com o menor custo possível e naturalmente isso vai ser muito padronizado para você ter o mínimo de diferencial ali entre uma aplicação de prestação de serviços e outra dentro de canais diferentes. Smart Fit, aonde será que ela se encaixa dentro dessa matriz? Né? Quando a gente está falando aqui de uma academia que tem uma padronização, tem equipamento padronizado, não tem, de certa forma, um acompanhamento ali, tete a tete, da pessoa que está, né, do profissional de educação física que está ali, a pessoa pode realmente trazer um personal trainer, mas esse ambiente, ele tem um tipo de público que está sendo atrelado a ele. Né? Então, aqui a gente está falando, de repente, de uma estratégia de falsa economia. Né? A gente está falando aqui que eles têm um menor custo e geralmente não trabalham muitas promoções. Quando a gente vai para a Uplay, né? Aqui eu estou trazendo algumas academias de Curitiba, mas tentem imaginar isso para dentro do ambiente da cidade de vocês, né? Das redes de academia que tem aí perto
da onde vocês vivem. A Uplay ela já tem uma pegada completamente diferente. Ela faz muitos pacotes de desconto aqui, de plano anual. Aí você faz, de repente, num período do ano, um pacote promocional, porque ali tem que precisar tracionar mais. Aqui já tem um acompanhamento um pouco mais do profissional de educação física para ajudar ali nos exercícios e tudo mais. E também tem um perfil de público diferente daquele da Smart Fit. Às vezes eles podem ter, né, perfis muito próximos, mas a grande maioria, né, tá aqui com perfis diferentes de público. E por fim, nós temos aí a companhia atlética, né? Essa aqui é uma estratégia premium, né? Então o cara vai acompanhar de um modelo muito personalizado, naturalmente que essa rede ela tá, né, trazendo aqui um outro perfil de público, ela tá com um posicionamento, inclusive de comunicação, quando tu vai avaliar, bem diferente das outras duas. Né? Então isso aí é para quê? Efetivamente para tangibilizar aquilo que nós estávamos falando antes. Eles olharam para dentro do mercado, eles entenderam qual é o posicionamento competitivo deles, qual é o propósito de negócio deles, conectaram as duas coisas, fizeram esse diagnóstico e se diferenciaram da concorrência, cada um dentro do seu quadrado. E a percepção do público ela se dá através desse conteúdo e esses canais de divulgação. Né? Então isso só é possível, né, de ser percebido a partir da comunicação que tu faz, independente ainda de qual canal tu está fazendo. Ah, eu estou fazendo no rádio, eu estou fazendo no Instagram, eu estou fazendo no Facebook, eu estou fazendo em um blog, um conteúdo, enfim, aonde for, a percepção do público vai se dar através desse conteúdo dentro desses canais de divulgação. E esses conteúdos, eles precisam ter o que a gente chama de 3Cs, né? Quando a gente fala de estratégia de conteúdo dentro do presença digital. O primeiro deles é a consistência, né? Então, assim, as diferentes plataformas que tu vai utilizar, ou conteúdos, eles não devem se contradizer, né? Eles devem ter ali um formato de comunicação, de posicionamento que está sendo percebido, em que você não está falando que, de repente, tu trabalha com uma estratégia de custo e na outra tu está trabalhando com uma diferenciação, né? Você vai criar ali um atrito de entendimento sobre o que é o negócio de vocês, o que é você enquanto marca personal trainer e para quem isso se destina. Então, tu tem que ter uma consistência. Essas plataformas, né, seja teu Instagram, seja teu LinkedIn, seja teu YouTube, teu site, teu blog, seja, enfim, qualquer tipo de comunicação que tu vá fazer dentro do mercado, tu efetivamente tem que trabalhar de uma forma de não se contradizer. É como se fossem aqui as formiguinhas, né? Elas estão todas como se fossem aqui uma plataforma, um conteúdo que está se trabalhando em conjunto em prol de um objetivo em comum. E ela tem que ter coerência, né? Então, assim, essas mesmas plataformas e conteúdos, elas têm que estar conectadas com esse posicionamento percebido. É lá aquele famoso Golden Circle, Círculo de Ouro do Simon Sinek, para quem não ouviu falar ainda, tu começa pelo porquê, né? Que é exatamente aquilo que te faz levantar pela manhã, que faz você continuar sendo um personal trainer, que vai fazer diferença, vai deixar o teu legado, como a Flávia comentou ali no começo. Como é que eu vou deixar meu legado? Tem que estar conectado no porquê, né? Aquele sonho que tu tem, que você mais enxerga ao horizonte, né? Aquilo que você mais enxerga de longe. Ah, eu quero transformar a forma como os idosos, a terceira idade, enfim, eles enxergam o momento de vida deles, né? Terceira idade não necessariamente quer dizer que você precisa ser menos ativo, você precisa adequar as atividades para esse perfil de público, mas por que não fazer eles terem uma vida melhor, fazer eles terem um fim um processo aí de atividades que façam sentido para fortalecimento de ossos, né, enfim, para locomoção, para que eles não fiquem parados somente dentro de casa assistindo TV. Né, porque a gente conhece alguns idosos que têm esse tipo de perfil. Nada contra, mas cada um tem seu perfil aí, né, de forma de viver. O como, né? Então, assim, por quê? Eu vou trabalhar com os idosos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou adequar, né, todas essas minhas atividades dentro desse formato que as pessoas vão atuar. Então, a gente vai trabalhar com hidroginástica, a gente vai trabalhar com mais cardio, enfim, não vamos fazer tanto levantamento de peso, porque não faz sentido, vamos trabalhar, de repente, junto com uma parceria de um nutricionista para uma dieta voltada a fortalecimento dos ossos, né? Enfim, todos esses processos não necessariamente precisam ser únicos só com você. Você pode criar parcerias dentro desse como e fazer com que todo esse ecossistema trabalhe em prol desse teu objetivo.
e o que é isso que você está oferecendo, né? Então, exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Uma dieta diferente dentro de um exercício de hidroginástica, de cardiovascular, tantas vezes por semana, né, para dentro desse perfil de público. Então, tudo isso gera uma coerência dentro daquela consistência que a gente falou antes. E, por fim, ele tem que dar uma continuidade, né? Então, essas plataformas, elas atuam através de uma jornada de consumo e de compra desse teu potencial consumidor, né? De quem efetivamente vai comprar o teu serviço ou vai se utilizar dele. Então, ela tem que ter essa certa continuidade, porque no momento ali, a gente vai ver mais para frente, existem estágios em que essa pessoa vai estar. Ela está no momento de descoberta? Não, ela já está no momento de compra, de decisão, e tudo isso atrela um formato diferente de conteúdo e de estratégia que tu precisa aplicar para que efetivamente isso venha a trazer resultados conectado ao seu propósito de negócio, conectado ali à tua vantagem competitiva. Então as coisas vão se conectando para chegar nessa presença digital que a gente vai falar aí mais adiante. Que é exatamente isso, né? Então, antes da gente aprofundar sobre o que é presença digital, acho que é importante a gente voltar aqui e entender quais são os objetivos que ela tem, né? Quais são os objetivos que uma presença digital pode trazer. E o que é presença digital? Presença digital é basicamente tudo isso daqui e muito mais, né? Então, tu está falando aqui de seguidores, tu está falando de negócios digitais, que daqui a pouco o Eduardo aí, né, o grande Eduardo vai falar um pouquinho mais para vocês. Nós estamos falando de avaliações, nós estamos falando de e-mail marketing, nós estamos falando de mídias sociais, de aplicativos, de streaming. Tudo isso é uma forma de presença digital, é uma ferramenta. Mas antes de você usar a ferramenta, tu precisa entender o porquê você vai usar essa ferramenta, qual é o objetivo que tu tem com ela. E isso tem que estar conectado com tudo aquilo que a gente falou antes. Então, né, toda a tua marca, ela vai estar dentro daqueles 4 P's que a gente falou, trabalhando dentro de uma presença digital dentro da web, tendo um processo específico que vai gerar uma identidade única para vocês. Com base nessa estratégia, você vai criar uma certa confiança de um perfil de público-alvo, gerando valor para ele, para toda essa cadeia, e efetivamente eles vão se tornar aí um consumidor, né, enfim, alguém que vocês vão estar como cliente aí de forma recorrente, trabalhando conectados ao propósito de vocês. E aí a gente traz aqui, né, algumas formas aí de vocês pensarem, né? Então, assim, pensando num palestrante, né, o cara vai fazer palestras aí em eventos corporativos ou não, qual que seria um objetivo para ele dentro da presença digital, né? O que que ele gostaria, de repente, de ter como um objetivo? Vocês conseguem, de repente, trazer aí algumas ideias do que poderia ser? Se quiser mandar aí no chat no YouTube, fica à vontade. Um dos objetivos pode ser ele ser referência num tema, né? Então, ele ser percebido como uma referência em atividades cardiovasculares. Ele pode ser referência em trabalhar com a terceira idade. Ele pode ser referência num estilo de vida mais saudável, com exercícios físicos. Ele pode ser referência na questão do bodybuilding, enfim. O cara pode ser uma referência para quê? Para que as empresas chamem ele, ou para que ele seja percebido dessa forma e seja contratado por conta de ter se tornado esta referência. Então, qual vai ser a estratégia dele? Ele vai usar de ferramentais, de estratégias de conteúdo para efetivamente se tornar essa referência dentro desse tema. E quando a gente fala aqui de um dentista, né? Um dentista tem várias possibilidades, né? Ele pode também ser querer, né, trabalhar aí com um nível de especialização, né, ser o cara que vai propagar o conhecimento sobre aquela especialização que ele fez, ou pode ser algo mais simples, né, simplesmente marcar consultas. Então, ele pode utilizar da presença digital dele para conseguir marcar consultas de uma maneira direta, sem depender, de repente, de um plano de saúde. Isso pode ser uma estratégia. Então, tudo isso está conectado com a forma como ele quer ser percebido pelo mercado. E o mercado, né? O mercado, a gente já elimina aqui de falar que é vender online, né? Mas não necessariamente isso. O mercado ele pode estar trabalhando com diferentes objetivos dentro da presença digital, para fortalecimento da marca dele, não simplesmente só para venda. Ele pode ser um mercado de nicho, um mercado simplesmente só de produtos saudáveis. Isso vai trabalhar de uma maneira completamente diferente a forma como ele vai se portar no ambiente digital.
E um prestador de serviços, né, um estúdio de fotografia, uma agência de publicidade, eles podem querer trabalhar para efetivamente fechar contrato, eles podem querer mostrar o trabalho deles, né, então aqui a gente pode falar que eles podem mostrar os cases de sucesso, né, então eles vão trabalhar de uma maneira diferente para mostrar mais os cases, seja com uma assessoria de imprensa, seja no próprio ambiente deles do site, do blog, com o objetivo que de se tornar referência num determinado campo de conhecimento, num determinado campo de prestação de serviços. E aí a gente vai conectar tudo isso dentro da jornada de consumo e compra, né. Então eu entendo que existem diversas ferramentas digitais, eu entendo que eu preciso estar conectado com o meu propósito de negócio, que está atrelado a um diagnóstico de todo aquele mix de marketing que a gente viu, e que isso está dentro de um setor atrelado a uma concorrência, para que efetivamente eu me diferencie deles e comece a trabalhar nessa jornada de consumo e compra deste potencial cliente que vai se tornar. Então, eu vou analisar ele a fundo, eu vou entender que tipo de ferramentas ele usa, qual é o consumo de mídia que ele tem, qual é o tipo de dores e necessidades que esse tipo de público tem, para que eu efetivamente comece a trabalhar na jornada de consumo e compra dele. E aí a gente vai conectar tudo isso. Né? O que é o consumo? Né? Então, assim, o consumo ele se dá em 3 etapas. O consumo ele gera uma identidade, né, então eu consumo determinada marca, eu consumo determinado tipo de serviço para eu gerar uma identidade para a minha pessoa, uma identidade intrapessoal e uma identidade dentro da sociedade que eu vivo, né. Então eu trago este consumo de marcas, de forma de prestação de estilo de vida, para eu efetivamente gerar uma identidade. Eu tenho aqui uma identidade voltada à preocupação com os animais, então eu sou vegano, estritamente vegano, não consumo nada que tenha nenhum tipo de força animal que tenha sido trabalhado dentro dos processos, então eu já tenho uma identidade. Né? Essa identidade ela vai estar dentro de um espaço específico, né? E esse espaço não necessariamente é um espaço físico, esse espaço ele se dá por conta, né, desse conjunto de pessoas que têm essa mesma identidade do que eu, que vai estar compartilhando esse espaço para troca de experiências, para, enfim, fazer prestações de serviços, para comprar e vender, né, para efetivamente se socializar. E isso tem uma comunicação específica. Então, o consumo ele se dá através dessa tríade, né, a identidade, o espaço e a comunicação. E quando você gera esse tipo de identidade, essa comunicação dentro desse espaço, a gente chama isso na antropologia de tribo ou comunidade. Né? Então, essa tribo ou comunidade, ela tem o quê? Ela tem uma identificação que é própria dessa tribo. Né? Então, eu, enquanto pessoa que tem uma vida saudável, eu vou gerar uma identificação com esse tipo de público, enfim, com pessoas que também têm essa mesma vibe. Né? Então, a gente vê aí cases no mercado como a Nike fazendo aquelas pulseiras, né? O pessoal fazendo exercícios e se comparando, quem faz mais exercício, quem corre mais, quem pedala mais ao longo do final de semana. Isso gera essa identificação. Dentro desse espaço, que é essa conduta, né? Então, existe uma conduta específica dentro desse espaço e uma simbologia, né? Então, uma comunicação única em que quem é de fora às vezes pode não entender, né? Os famosos jargões técnicos ou específicos daquele determinado, daquela determinada comunidade ou daquela tribo. E essas duas coisas, né? Esse consumo ou essa tribo, né? Se você está falando de uma comunicação mais nichada, se você for por esse caminho dentro da tua estratégia central, ela precisa estar conectada em plataformas que essas pessoas usam, né? Nada mais são que essas condutas ou esses espaços, dentro de um conteúdo, que é a comunicação ou esses símbolos, para que efetivamente tu gere uma identificação ou uma identidade entre marca e cliente, entre personal trainer e a pessoa que vai fazer a atividade, dentro do público que tu quer atingir. E isso vai estar conectado à jornada de consumo dela e à jornada de compra. E aí a gente tem o quê? Uma evolução dessa jornada, né. Então, fazendo aqui uma rápida imersão com vocês, até o advento da digitalização, da globalização, enfim, nós tínhamos um emissor, né, pensa aqui numa TV, numa rádio, uma revista, qualquer tipo de emissão de mensagem,
para múltiplos receptores, né? Então, eu precisava despender de poucos emissores, e esses poucos emissores falavam para uma quantidade enorme de gente que não estava segmentada, era a grande massa, né? A famosa mídia de massa. Isso teve uma alteração, né? Então, como é que funcionava o processo dessa jornada de consumo e de compra lá para o cliente? Eu era estimulado por esse emissor. Dentro desse estímulo que eu recebia dentro dessa mídia, ou de várias mídias, né, dependendo da situação, eu ia ter o meu primeiro momento da verdade. Esse primeiro momento da verdade, ele se daria na prateleira, vamos chamar assim, né? Ou seja, ao entrar na academia, ao efetivamente conversar com vocês como personal trainers, eu teria este momento da verdade para entender o que é efetivamente a sua marca, o que é a sua proposta de valor, o que você está trazendo para dentro das minhas necessidades, né, do que eu preciso dentro para efetivamente resolver um problema ou, de repente, saciar o meu desejo. E aí eu fiz toda uma prestação de serviços e eu teria o meu segundo momento da verdade. Aquilo que foi uma boa experiência, uma má experiência, para eu efetivamente voltar nesse ciclo e ter mais um momento da verdade inicial. Se eu fosse fazer uma outra recompra de um determinado produto, ou se eu fosse recontratar, de repente, aí um plano de personal trainer com o propósito aí de voltar a ter uma vida saudável de repente. O que mudou, né, de lá para cá, né, com o advento aí da tecnologia, agora com cada das pessoas tendo aí um smartphone, né, a própria TV, várias telas, aqui a gente vê nessa imagem, né, o cara está assistindo TV, um está no celular, outro está no notebook, o outro está no tablet e assim vai. Então nós temos agora muitos emissores que direcionam a mensagem a receptores mais específicos, né? Isso gerou uma alta complexidade na comunicação, isso gerou aí uma alta complexidade na forma como a gente precisa estruturar a nossa estratégia de comunicação e de presença digital, né? Se eu tenho múltiplos emissores aqui, a gente está falando de ferramentas, aqui a gente está falando de diferentes portais, né? Então eu posso fazer um posicionamento dentro do meu próprio canal, eu posso fazer um posicionamento dentro do Instagram, dentro do YouTube, através de mídia paga, eu posso fazer dentro daqueles portais de opiniões médicas que a pessoa deixa lá o comentário e efetivamente você lá vai lá e faz uma resposta, né? Isso já gera uma presença digital. Eu posso me juntar a vários emissores e trabalhar dentro de um ecossistema, que é aquilo que a gente estava falando ali anteriormente. Pega um nutricionista, pega um fisioterapeuta, pega um profissional de educação física, um personal trainer, enfim, faz um grupo, um ecossistema de experiências para um estilo de vida saudável. Então, tudo isso são possibilidades que múltiplos emissores vão trabalhar dentro de um mesmo receptor. E aí, qual é a diferença? Enquanto aqui, vou botar mais um. Enquanto aqui eu não brigava pela atenção, porque eu era o meu único emissor, então eu, enquanto marca, estava fazendo essa emissão dentro de um veículo e todo mundo estava vendo aquilo ali, porque não tinha, de certa forma, tanta dispersão quanto tem hoje. Aqui é diferente. Aqui nós estamos falando de chamar a atenção deste receptor, porque vocês, enquanto emissores, vão estar mandando mensagem para cá, mas ao mesmo tempo uma indústria automotiva vai estar mandando para ele também, porque tem o mesmo perfil, um supermercado, um, um produto para alimentação, os aplicativos Last Mile, está todo mundo mandando mensagem para esse receptor, né? E como você vai se diferenciar do meio? Entendendo o contexto em que ele está para efetivamente a tua mensagem fazer sentido para aquele momento que ele se encontra. É aí que entra, né, uma nova forma de trabalhar dentro dessa lógica de jornada de compra e consumo. Eu sou um cliente que eu tenho agora um certo estímulo. Esse estímulo ele pode estar atrelado a uma mídia, ao fim, a um emissor que efetivamente foi e me impactou, né, enquanto eu estava fazendo a minha navegação na internet, ou estava indo de carro para algum lugar e ouvi na rádio, ou enfim, no comercial da TV durante o break ali de 30 segundos, ou eu efetivamente fui atrás do conteúdo, né? Então, a mudança de paradigma agora é: a informação está disponível
E os clientes, eles têm o poder, né, na palma da mão, com celular, enfim, para efetivamente buscar aquele conteúdo, aquela informação que vai ou não, talvez, resolver a dor ou a necessidade dele. Então, isso é o que a gente chama de momento zero da verdade. Ele efetivamente está indo atrás dessa informação e ela pode ser da tua marca, né, você enquanto personal trainer, dentro do teu blog, dentro das tuas redes sociais, ou pode simplesmente ser alguém que fez algum tipo de atividade contigo, fez uma prestação de serviços no passado e está conversando com ele, né? Deixou ali uma mensagem na rede social própria da pessoa e a pessoa procurando ali no digital encontrou essa mensagem e falou: olha que interessante aqui, ó. O cara está falando a respeito desse personal trainer que eu quero contratar. O que, que ele está falando a respeito? E aí cabe, né, você dar uma boa experiência dentro do teu processo para que efetivamente esta informação que está sendo propagada fora, né, do teu controle traga coisas positivas, né, uma experiência positiva. Se tu traz uma experiência negativa, naturalmente você vai estar mais manchado no mercado, né? As pessoas vão estar falando mal do teu proposta de trabalho, do teu proposta de serviço, e isso vai afetar toda a jornada de consumo, toda a jornada de compra e uma gestão de crise que você vai ter que trabalhar em cima. E aí tem o segundo momento da verdade, o primeiro momento da verdade, igual no outro cenário ali, né? Mas a diferença agora é que o cliente ele tem dentro da possibilidade dele ali buscar essas informações sem necessariamente você estar com a propriedade daquilo que está sendo dito. E é aí que mora a complexidade de você trabalhar todas essas esferas da presença digital. O Google ele trouxe, né, esse momento zero da verdade, ele avançou para o que a gente chama de micromomentos, né? Então, eu estou em algum desses estágios aqui para qualquer coisa que a gente for pensar. Ah, eu quero cozinhar. Quero cozinhar o quê? Ah, eu quero cozinhar um, um robalo no forno. Cara, eu preciso saber como é que eu vou cozinhar isso. Então, eu vou satisfazer a minha curiosidade. Ah, identifiquei que para eu cozinhar esse robalo, enfim, esse peixe, ou o que for, eu preciso de tais processos desta receita e eu não tenho estes ingredientes aqui. Então eu preciso ir buscar esses ingredientes. Eu vou lá e pesquiso, de repente, onde eu compro aquele determinado produto que não se encontra em qualquer lugar, ou de repente não tem no mercado aqui próximo da minha casa. Então eu vou procurar para efetivamente achar aquilo que eu quero comprar. Tá, mas eu não sei fazer, né, então será que eu tenho, de repente, aqui um vídeo que vai me mostrar como é que eu faço o cozimento desse robalo, como é que eu corto, como é que eu desescamo, como é que eu tiro, a espinha, todos esses processos, a gente perpassa eles. E efetivamente eu tenho aqui, né, eu quero comprar, entendi onde existe, agora eu quero comprar. E aí eu vou trabalhar minha estratégia de conteúdo em todas essas etapas, né. Então eu quero saber como eu vou ter uma vida mais saudável ou quero emagrecer, eh, 10 quilos, né, ao longo de X tempo. Então eu estou em um momento aqui, eu quero saber para satisfazer minha curiosidade. Tá, agora eu quero efetivamente fazer, esse processo. Então, como é que eu vou fazer esse processo? Vocês podem trabalhar tanto aqui, ensinando a pessoa a ter um estilo de vida mais saudável, ou efetivamente trabalhando aqui, né, no segundo, no terceiro momento dos micromomentos do eu quero fazer. Mostrando como é que se faz o exercício, né, sem, de certa forma, aqui um acompanhamento, não precisa dar todos os exercícios, mas de repente algo para ele já começar, para ele entender, realmente isso daqui faz sentido para mim, faz bem para o meu bem-estar, faz bem para o meu estilo de vida, agora eu quero comprar. Então ele vai efetivamente olhar para quem fez todo esse processo de descoberta para ele, e se fizer razão para o pro processo de compra dele, para o perfil de público, para aquilo que ele está disposto a pagar, naturalmente ele pode acabar optando, né, por essa prestação de serviços de todo o pessoal que já mostrou para ele como é que faz, e que mostrou para ele que é preciso ter um estilo de vida mais saudável para que você tenha uma vida melhor, enfim, todos esses processos aí que vão estar conectados ao propósito de vocês. E aqui a gente traz, só para ter mais uma forma de ver esse ciclo dessa jornada de compra e consumo, o ciclo da McKinsey, né, que é uma aí das principais organizações que fazem pesquisas sobre o comportamento de consumo, formato de compra e tudo mais. Então eu tenho aqui
um trigger, né, enfim, um despertar aqui, que a jornada do consumidor ela é acionada por uma necessidade ou desejo, ou influenciada, né, por mensagens diretas ou indiretas, seja da marca ou de amigos, e esse gatilho, né, esse trigger, enfim, ele vai não estar correlacionada com aquilo que você estava falando, né? Então aqui seria mais ou menos aquilo que a gente trouxe ali do momento zero da verdade. Ele foi em busca da informação, ou ele estava navegando e se deparou com essa informação e deu aquele estalo nele. Preciso disso. E aí ele vai começar a parte da jornada de compra na mente dele, a jornada de consumo, carregando, de certa forma, preferências e ideias preconcebidas, né? E isso eh, facilita ele a formar um cenário na cabeça dele, né? Que é aquele posicionamento competitivo que nós estávamos falando lá atrás. Então, se eu trabalho ao longo da jornada desse potencial cliente e ele já viu a minha marca em determinados momentos pelo conteúdo que eu estou trabalhando nos ambientes, nas ferramentais, ele já tem uma concepção inicial sobre a minha marca, sobre eu enquanto personal trainer, ou não, eu simplesmente não existo para dentro dele. Então eu não estou dentro dessa consideração inicial aqui. Ele pode estar atrelado, de repente, a essa consideração inicial a uma academia que ele vai trabalhar, que ele vai fazer os exercícios, ou a um tipo de conteúdo que ele vai consumir de vídeos, ou enfim, todos esses processos. E aí que ele começa uma pesquisa e exploração, né? Seja aí de forma física, né, indo para as academias, fazendo uma aula experimental, ou de repente, né, num ambiente online, vendo aí vídeos, tutoriais, pesquisando sobre esse tipo de conteúdo. Que é quando ele começa o momento zero da verdade, né? Então ele vai pesquisar essa marca, vai pesquisar sobre esse determinado problema, e vocês, enquanto personal trainers, enquanto marca, né, enquanto uma empresa, eles, prestadores de serviço, vão fazer ele tomar essa decisão com base nessas informações que eles vão receber de vocês. Seja informações proprietárias de vocês, ou daqueles que efetivamente tiveram algum tipo de experiência anterior, que podem ser tanto negativas quanto positivas. E isso vai afetar a forma como ele vai finalizar o processo dele para com a sua empresa ou para com a sua prestação de serviços, né? Então isso pode ser considerado no preço, nas avaliações, na pesquisa do que está sendo trabalhado, do conteúdo que você divulga, né? Então, assim, eu entendi que esse prestador de serviço, esse personal trainer, é focado somente com quem tem problemas de mobilidade. Opa, é um tipo diferente de posicionamento que está atrelado a uma necessidade específica que eu tenho, então eu vou considerar ele em detrimento dos outros, né? Então aqui a gente já tem aquele posicionamento competitivo já bem estabelecido e sendo trabalhado nessa jornada. E aí eu tenho o primeiro momento da verdade, né, que é aquilo que a gente já falou. Então eu vou conversar com os personal trainer, eu vou ter ali uma proposta de trabalho, ou uma aula experimental, ou enfim, o que for, para eu efetivamente ter essa primeira experiência, para eu efetivamente comprar o produto e serviço. Eu vou ter esse momento de compra associado a um ponto central, né? Então essa compra ela vai se dar fisicamente, ela vai se dar online. Eu vou vender através do WhatsApp, vou trabalhar de uma forma que ele compre no meu portal, no meu site, um plano de assinatura. Tudo isso vai estar atrelado à forma como ele se sente em relação a vocês. E ele pode, e aí você tem que entender se ele está animado, né? Ou se ele está simplesmente eu precisava escolher alguma coisa e escolhi, porque aí tem expectativas diferentes que precisam ser trabalhadas dentro desse processo. E o segundo momento da verdade, né, ele efetivamente consome a prestação de serviço, né, o produto, a atividade ou esse plano de melhoria para o estilo de vida dele ou para um exercício, porque ele tem problema de mobilidade, e efetivamente ele vai ter aí uma boa experiência, né, ou uma experiência muito ruim, ele vai compartilhar isso para futuros consumidores, né, para futuros potenciais clientes, e é o que a gente chama deste opiniões compartilhadas que podem se tornar o gatilho de uma próxima pessoa. E aí qual é o pulo do gato, né? O que, que nós queremos enquanto marca, enquanto prestadores de serviço? Tive uma ótima experiência, não vou esperar um gatilho para eu considerar novamente outras situações, para eu efetivamente ter um outro momento da verdade, um momento de compra. Eu simplesmente recompro
da mesma pessoa que eu fiz uma prestação, que eu comprei uma prestação de serviço ou que eu comprei um determinado produto, porque eu tive uma boa experiência com ele, me trouxe o resultado, me sanou a necessidade que eu tinha, tirou a minha dor, e faz muito mais sentido eu manter como está do que simplesmente passar por todo este processo de novo, que é o que a gente chama de loop da lealdade, né? Então, esses gatilhos eles acabam vindo de experiências anteriores, emocional, então é uma jornada emocional e racional, né? Tem que trabalhar esses dois vieses. Muito mais emocional de impulso, quanto menos complexa for a compra, muito mais racional e bem pensado, quanto mais complexo for a compra, né? Então existem esses processos aí que podem levar de um dia até um ano para efetivamente tu passar por ele. Tu não compra um carro, né, numa questão de um instalo assim de uma semana. Tu vai, tu pesquisa, tu olha, vai fazer um test drive, vai ver como é que é o valor da tabela FIP depois que se compra, vai ver se a manutenção é cara, é barata, vai ver, enfim, todos esses detalhes para efetivamente tu tomar uma tomada de decisão. Mas tu vai ter uma pré-concepção sobre o carro que tu quer, dependendo do estilo de vida que tu leva. Ah, eu gosto de ir para trilha, eu gosto de fazer trilha ao ar livre, eu gosto de ir para o mato. É um tipo de carro. Não, eu tenho uma família e eu preciso dirigir na cidade muitas vezes, né, eu faço muita locomoção, é um tipo de carro. Não, eu viajo muito para outras cidades, é um outro tipo de carro, e assim vai. Da mesma forma, a gente tem esse processo para as nossas atividades, para a nossa escolha de qual academia fazer, qual atividade fazer, né? Ah, eu vou fazer musculação, eu vou fazer aeróbica, eu vou fazer natação, eu vou fazer um esporte, né? Vou, sei lá, jogar tênis, vou jogar futebol, jogar vôlei, basquete, tudo isso vai mudar a concepção de toda essa jornada que a gente está falando e de como eles enxergam vocês enquanto posicionamento competitivo. E aí o Google ele vem com a última forma de que ele enxergou essa jornada complexa que a gente vem falando até aqui, do primeiro momento da verdade, do zero momento da verdade, dos micromomentos do eu quero ir, fazer, comprar, ou saber, e do próprio é, loop, né, de lealdade ali da McKinsey, eu simplesmente tenho aqui uma exposição, né, eu estou sendo exposto a diversos tipos de informação diferente, e até o momento que tem esse gatilho, né, eu vou explorar e vou fazer uma avaliação. Então, eu continuo explorando, avaliando, explorando, avaliando, explorando, avaliando, até efetivamente eu estar pronto para o momento da compra. Quando eu estou pronto para o momento da compra, eu venho para esse espaço aqui, faço efetivamente a compra, tenho uma experiência, continuo exposto a tudo aquilo que a gente já estava falando, mas o objetivo é voltar aqui para a exploração e para a avaliação somente se ele teve uma péssima experiência de compra, vamos chamar assim, uma péssima experiência sobre essa prestação de serviços. Do contrário, ele precisa ficar dentro desse raio aqui, né, fazendo a recompra e tendo essa boa experiência com essa prestação de serviços. Tá certo. Essa é a ótica da jornada de consumo e compra do ponto de vista do consumo, do ponto de vista, né, do cliente, do consumidor, daquilo que ele efetivamente passa em determinados estágios, mais rápido ou menos, e ela não é linear, né, é importante citar isso também. Eu não vou sair de um gatilho e passar por iniciar, posso simplesmente sair do gatilho e ir direto para um momento de compra, né, isso tudo depende de contexto, né, dessa jornada. E aí essa outra visão da jornada é sobre a ótica da marca, né, então sobre a ótica de vocês. Então, nós temos 2 estágios quando a gente fala, sobre a nossa estratégia de presença digital, que vai divulgar uma determinada estratégia de conteúdo ou de marca perante a um mercado, perante a um público-alvo. Eu tenho o estágio da pré-compra, né, então antes efetivamente de ele fazer a compra dessa prestação de serviços, e eu tenho o estágio da pós-compra, né? O que aconteceu após eu ter feito essa decisão, essa compra, como é que ficou essa situação, esse contexto. Então, primeiramente, eu tenho aqui a etapa de engajamento, né? Essa etapa de engajamento ela tem o objetivo de gerar reconhecimento de marca, né? Então, aqui eu vou trabalhar toda aquela questão da exposição que a gente viu no slide anterior, vou continuar expondo eu enquanto prestador de serviço, eu enquanto personal trainer, para esse público, seja ele amplo, seja ele específico, seja ele no ambiente que ele tiver, dentro daquele diagnóstico que a gente fez lá atrás, então a importância de voltar, né,
ao propósito do negócio, aos 4 P's, a entender esse contexto macro, externo e interno, para efetivamente tu trabalhar a tua estratégia de posicionamento dentro da presença digital ou dentro de marca como um todo. Eu tenho aqui a educação, né, então, qual é o meu problema? Eu tenho aqui o engajamento, eu conheço vários personal trainers, mas qual é o meu problema? O meu problema é que eu tive uma uma ruptura em um determinado ligamento, né, o fisioterapeuta me disse que eu tenho que fazer determinados tipos de exercício e o personal trainer pode me auxiliar disso junto com esse fisioterapeuta. E aí eu trabalho em conjunto com os dois para efetivamente trabalhar dentro desse problema aqui. E ele vai pesquisar quais são essas soluções, né? O que tem aí no mercado que pode me fazer escolher sobre determinada opção. Dentro dessas possíveis soluções, ele vai avaliar qual é a melhor para ele, para dentro do contexto, né, tanto o contexto emocional quanto o racional. Então, aquilo que vai efetivamente se conectar, né, com o propósito de vida dele, o propósito da marca, né, aqui que gera aquela primeira conexão. Ele vai se justificar, né, realmente é isso que eu preciso, eu posso me desprender e efetivamente gastar, investir, né, na minha atividade, investir nesse estilo de vida. E eu vou tomar essa decisão, né. Naturalmente que esse espaço aqui, ele pode durar um dia, como pode durar um ano, como a gente viu no carro, na situação ali do exemplo do carro. Tomei a decisão, fiz a compra, fiz a prestação de serviços, eu estou, consumindo todo esse conteúdo, todos esses exercícios. Era mesmo o que eu precisava? Eu estou realmente melhorando, né, meu ligamento, enfim, já está voltando ao normal, junto com o fisioterapeuta, nessas atividades extras aqui do profissional de personal trainer, a coisa está funcionando? Tomei essa boa decisão? Então eu quero fazer mais. De repente eu quero não só, trabalhar nesse tipo de exercício, mas eu quero fazer mais um cardio, eu quero fazer, de repente, corrida, quero, me preparar para uma maratona, né, quero expandir o meu horizonte. E aqui cabe você entender o cliente de uma maneira única, um cliente de uma maneira mais personalizada, e aí depende muito, né, da tua estratégia central. Para você trabalhar aqui num upsell, né, fazer ele comprar mais prestações de serviço tua, seja em frequência ou seja em diferentes serviços, e aí ele compra, ele fideliza, né, e ele gera aí uma boa experiência de avaliação, começa a divulgar você, se torna um advogado, vamos dizer assim, né, da marca de vocês, para efetivamente, dentro do raio que ele tem de opiniões que ele pode inferir ou não, né, das pessoas com quem ele convive, podem vir a ser um novo cliente de vocês. Então aqui está a importância de olhar para a jornada de consumo, para a jornada de compra, perante a todo esse contexto, né, mercadológico do concorrente, do público e de como vocês se posicionam nesse meio. E aqui eu trago só alguns exemplos de estratégia só para vocês entenderem, né. Então aqui dentro de engajamento, eu vou trabalhar uma estratégia de mídia, né. Dentro de educação, de pesquisa, eu vou trabalhar aqui em conteúdo. Esse conteúdo pode ser próprio, pode ser desenvolvido em conjunto com parceiros, enfim. Dentro de avaliação, melhor opção, né. Precificação, diferencial, né, se ele vai justificar, prova social, né. Pessoas que compraram ou que fizeram essas atividades com esse personal trainer, estão satisfeitas? Né, prova social. Utilizem bastante disso, porque isso gera uma força muito grande. Aí vem os canais de venda, né, decisão de compra, os diferenciais do teu serviço, né, então aquilo que você vai fazer que vai tornar você diferencial após, né, a compra, então é aquele atendimento personalizado, aquele acompanhamento, você pode criar aqui uma jornada de história sobre o desenvolvimento da pessoa, pode trabalhar planos de assinatura, pode trabalhar aqui estratégias de recompra, entendendo essa personalização que a gente falou, e influenciar o que? A avaliação para quê? Para que ele se torne uma prova social do próximo, ou que ele efetivamente, né, comece a divulgar o serviço de vocês para dentro do ambiente social que ele tem uma forma aí de inferir a opinião. Tá. E aí, que tipos de exposição existem, né? A gente pode agora efetivamente entrar, depois de toda essa imersão na jornada de consumo e compra, no formato de trabalho, né, enfim, de posicionamento estratégico, de proposta de valor, a gente consegue classificar a presença digital e o conteúdo em 3 categorias, né? Quais são essas 3 categorias? Nós temos a categoria owned, ou seja, aquilo que é
próprio de vocês. Nós temos a categoria paid, ou seja, aquilo que é pago, você investe efetivamente para ter esse conteúdo ou para ter esse conteúdo propagado ou para ter, enfim, essa estratégia de presença digital aplicada ao seu negócio. E você tem aquilo que a gente chama de earn, né, ou ganho, o famoso boca a boca, o famoso assessoria de imprensa, enfim, aquilo que é espontâneo fora do que você está investindo e aquilo que efetivamente tu não tem propriedade do conteúdo que está sendo propagado. Aqui entra as avaliações que a gente estava falando, a prova social, a pessoa vai falar efetivamente aquilo que ela está sentindo ou aquilo que está sendo exposto. Dar alguns exemplos para vocês, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Quando eu trabalho de uma forma de owned e paid, eu estou trabalhando conteúdo patrocinado, né? Então, dentro desses conteúdos patrocinados, eu posso divulgar isso em portais, né? Eu tenho uma coisa que é minha, é um post meu, e eu simplesmente pago para ter esse conteúdo propagado dentro de um portal que faz sentido para o meu público que eu quero atingir e que tem uma força de exposição muito maior do que a minha. Então, é uma estratégia que tu pode utilizar. Da mesma forma, quando a gente fala de owned e earned, né? Então eu produzo um conteúdo e eu utilizo dessas mídias para gerar, né, um conteúdo jornalístico, né, que faça sentido ali para a linha editorial daquela imprensa, né, daquele portal de mídia, que vai gerar valor para o público que está consumindo aquela informação. Então a assessoria de imprensa ela tem essa necessidade, né, de estar conectada com a linha editorial e que gere valor para os leitores daquela mídia. E quando a gente está falando aqui, né, do pago e é uma opinião própria, nós estamos falando aqui dos influenciadores, né, os famosos influenciadores. Tem aí os macro-influenciadores com milhões e os nano-influenciadores com 3.000, 4.000 seguidores, né? Então depende de estratégias para estratégias, mas é um conteúdo que você propaga, né? Você acaba fazendo essa propagação, mas que você precisa dar autonomia do conteúdo que ele está divulgando, naturalmente dentro de uma caixinha, né, de estratégia, para quê? Para que ela se torne mais natural possível e não se torne mais um canal midiático daquilo que tu está falando, porque daí tem uma diferença da percepção do que o público está ouvindo sobre esse determinado conteúdo. Quando a gente trabalha essas três esferas, o owned, o paid e o earned, dentro de uma maturidade, é o que a gente tem de presença digital, né? Então, todo esse conjunto de fatores estratégicos, né, ferramentais, é o que vai te dar a presença digital 360. Eu trabalho o meu conteúdo, eu trabalho conteúdo pago, eu trabalho conteúdo que efetivamente estão falando sobre mim, e tudo isso gera uma presença digital consolidada. E aí a gente tem isso daí mais detalhado, né? Então, qual é dentro do owned, o que a gente chama branded content, né? Então, aquilo que é o conteúdo, aquilo que é a plataforma de mídia que é própria da marca, né? Então, aqui nós temos as nossas redes sociais, né? Aqui entra Instagram, entra Facebook, entra LinkedIn, entra YouTube, entra WhatsApp, entra, enfim, Twitch, Telegram, tudo vai, né? Tudo isso são redes sociais, aplicativos que têm, de certa forma, esse contato, né, com outras pessoas e que gera esse tipo de conteúdo. O próprio streaming, né? Então eu, enquanto fazendo aqui um exercício em conjunto, fazendo webinars, estou fazendo efetivamente um vídeo e divulgando, né, através desse meu portal ou propriamente do YouTube. Eu tenho meu blog, né? Então o meu blog eu posso trabalhar aqui com estratégias de conteúdo. Cada um desses ferramentais ele tem um formato diferente, então é importante também entender qual é o formato que tu consegue aplicar dentro do contexto do negócio de vocês, né? O blog ele tem essa questão mais estática, né? Então o conteúdo fica lá parado, ele não é consumido já, então ele leva ali um determinado período para ele se propagar mais longo. Aplicativos, né? Então eu posso gerar um aplicativo aqui desse ecossistema que nós estávamos falando, desse ecossistema de trazer soluções para um determinado nicho de público, dificuldade em locomoção, que tipo de dicas eu posso dar dentro desse aplicativo, e aí eu tenho diferentes desafios para manter um aplicativo.
Eu posso trabalhar, se eu tenho uma base de contato sólida, eu posso trabalhar CRM ou e-mail marketing, né? Então eu vou me relacionar com esse público através desta experiência, né, desta ferramental, gerando aí uma automação de marketing, né? A gente tem aí várias ferramentas no mercado, como a RD Station, próprio HubSpot, enfim, todas trabalham de certa forma com esse tipo de ferramental, né? Com uma estratégia consolidada. Eu tenho meu site, né? Então meu site também é uma forma de gerar conteúdo próprio da marca. E qual que é o objetivo quando a gente fala, né, do famoso branded content, né, daquilo que eu efetivamente estou propagando e que eu tenho total autonomia sobre aquilo que está sendo divulgado, sobre aquilo que estou construindo. O objetivo é construir relacionamentos de longo prazo, né? Então aqui, se você está trabalhando efetivamente só com isso, não espere resultados de curto prazo, né? É muito raro ter resultados de curto prazo, a não ser que você encontre uma veia muito específica de necessidade que não está sendo explorada ainda no mercado e que você se torna, de repente, o primeiro, né, a explorar esse tipo de situação. O controle, né? Aí que a gente tem os pontos positivos, né? Você tem um autocontrole sobre aquilo que está sendo divulgado, você tem um custo otimizado, né? Porque é você que está produzindo, ou enfim, a tua equipe que está produzindo, então o custo de propagação é um custo otimizado. Você tem uma longevidade muito grande dentro desse conteúdo, porque é teu, né? Então, enquanto você manter ele, ele vai continuar vivo. Tu tem versatilidade, né? Então, eu posso fazer diferentes formatos, diferentes formas, diferentes testes, porque o conteúdo é meu. Eu tenho aqui uma audiência de nicho, né? Eu posso trabalhar com audiência massificada? Posso, mas posso também trabalhar com uma audiência de nicho, especificamente um conteúdo, uma estratégia de ferramental para este público. E qual que é o ponto? De atenção, né? Não tem garantia, né? Não tem garantia que tudo isso aqui que tu vai aplicar vai efetivamente trazer uma alta exposição, por mais que seja de longo prazo. Então você precisa fazer tentativas, precisa estar muito bem amparado por pessoas que entendam de cada uma dessas esferas aqui de ferramental, para efetivamente aumentar, otimizar, né, o teu resultado. Existe uma desconfiança de conteúdo. Por quê? Porque é a marca falando dela mesma. Então, eu, enquanto marca, eu, enquanto prestador de serviço, posso falar o que eu quiser sobre mim. Se aquilo vai ser uma verdade absoluta ou não, o contexto dessa jornada de consumo, o contexto dessa jornada de compra, é que vai dizer se faz sentido ou não aquilo que está sendo propagado por mim. E, de novo, o resultado é a longo prazo, né? Então, eu posso trabalhar com todas essas esferas aqui, mas eu não espero um resultado para o dia seguinte. É uma construção gradativa para eu efetivamente ter ali o meu conteúdo sendo visto, o meu conteúdo sendo propagado e trabalhado em todas essas esferas. E aí a gente vai para a segunda, né, que é o word, lá de baixo, que é o famoso boca a boca, né? Então, dentro do boca a boca, o que nós temos? A gente tem construção de links, né? Então, o que é essa construção de links ou link building? Naturalmente, eu uso de mídias, ou eu uso, né, de portais, ou de blogs, ou enfim, de profissionais que têm uma exposição maior do que a minha, e eu consigo gerar valor para eles a ponto deles citarem, né, os meus ferramentais, as minhas plataformas, no ambiente deles. E aí eu estou gerando um link direto entre o ambiente deles com o meu. Eu posso trabalhar em imprensa, eu posso trabalhar essas menções nas redes sociais, a famosa prova social que a gente viu lá atrás. Eu posso trabalhar dentro de uma comunidade de fórum, né? Então eu tenho aqui os meus clientes falando em fóruns específicos ou em comunidades específicas, seja do Facebook, seja do LinkedIn, seja de onde for, sobre essa prestação de serviços. De novo, né, é o boca a boca, você não tem controle sobre o que está sendo dito aqui. Eu posso trabalhar com reposts, né? Então as pessoas vão estar fazendo repostagem sobre aquilo que eu estou efetivamente divulgando, ou eu repostando coisas que elas estão falando sobre mim. Eu faço fazer entrevistas, né? Então eu vou entrevistar alguém que vai trazer valor para dentro da minha estratégia de presença digital. Pode ser um fisioterapeuta, já que eu sou um personal trainer, para falar especificamente de uma necessidade, de uma dor. E eu posso trabalhar com avaliações, né? Então tem todas essas esferas aqui para eu trabalhar. E qual que é o ponto interessante aqui? Aqui é o lugar onde você vai ouvir e responder, né? Então eu vou ouvir o que está sendo dito sobre mim, vou responder, e responder não precisa necessariamente ser responder ao tweet, responder à menção que está sendo feita na rede social, mas vou responder
adequando a tua proposta de valor às necessidades daquele público que tu quer atingir. De repente, dentro dessa investigação do boca a boca, tu acaba descobrindo um gargalo no teu processo, uma forma diferente de prestar um serviço que vai melhorar aquilo que já está bem. E o resultado desse boca a boca, naturalmente, é o quê? É uma boa execução que foi feita tanto lá no Owned quanto no Paid, que a gente vai ver na sequência. Quais é os pontos aqui, né? Eu tenho um menor controle do que está sendo dito. Eu preciso ter uma longevidade maior, né? Ele vai ter uma longevidade maior, porque é um boca a boca, já está na mídia, então ele vai continuar lá e você não vai conseguir tirar, a menos que isso esteja, né, danificando a imagem da tua marca de uma maneira legislativa, e aí tu pode entrar, né, com um processo para efetivamente tirar esse conteúdo por difamação ou o que for. Ela se torna mais confiável, né? Por quê? Porque não é você falando sobre você, é um terceiro que está falando sobre ti. Então, isso daqui deixa o conteúdo, aquilo que está sendo dito, mais confiável. E aí, os pontos de atenção, né? Tu não vai conseguir controlar, ela pode ser negativa. Isso é muito difícil de escalar, né? Depois de uma boa execução de paid e de on, você vai conseguir escalar isso de uma maneira mais forte, enfim, com mais propriedade. E ela é difícil de mensurar, né? Porque tu não está dentro da comunidade do fórum para entender o que está sendo dito. Tu não está nos grupos do WhatsApp desse cliente específico para saber o que está sendo dito lá. Tu não está cuidando daquilo que se tornou viral a respeito de você, né? Então é muito difícil de mensurar esse tipo de resultado, mas ele traz, né, grandes fortalecimentos para dentro da tua presença digital. E por fim, só para eu encerrar aqui, né, e dar a bola da vez aí para o Du, que vai falar a respeito das tendências aí, né, do mercado digital com vocês, falar a respeito da mídia digital, né? Então, a mídia digital é aquilo que é pago. Então, a gente está dentro da última esfera aqui, que é o paid, e aqui eu tenho diversas ferramentas também para ser utilizadas. A gente tem os anúncios pagos, né? Então, esses anúncios é no Instagram, é no Facebook, é no LinkedIn, é no YouTube, é no Google, né, no próprio Google, enfim. Eu pago efetivamente para ter esse espaço dentro desse formato. Esse pagamento ele pode ser feito por clique, ele pode ser feito por exposição a 1000 pessoas, ele pode ser feito por N formas diferentes. Então, é um anúncio. Ele pode ser gráfico, ele pode ser textual, então tem diversos formatos aqui. Eu posso trabalhar com programática, né? Então, o que é a programática? A programática, ela entra dentro de um contexto de algoritmo, vamos dizer assim, né? De inteligência, né? Da forma como você expõe o teu conteúdo, em que ele leva em consideração o público que tu quer atingir, qual é o canal relevante para esse público e qual é o momento relevante. E dentro disso ele faz uma programação, né? De uma maneira bem superficial, né? Não quero entrar em detalhes aqui, depois, se quiserem, eu posso passar um conteúdo mais detalhado a respeito da programática, para vocês se ambientarem sobre as possibilidades. E essa programática, ela vai te dar, de repente, um menor custo do que daria, né, você anunciar simplesmente na ferramenta de forma direta, mas tu precisa ter aqui uma massa crítica maior, né? Tu precisa ter um investimento, de repente, um pouco mais elevado para efetivamente poder utilizar esse tipo de estratégia. Diferente daqui, que com R$ 200, enfim, com R$ 100, você já começa a fazer alguns testes efetivos para trabalhar. Influenciadores, a gente já falou, né? Então, aqui são os influenciadores micro, nano, macro, a publicidade nativa, né? Então, aqui é uma estratégia de conteúdo, principalmente, né? Então, eu estou lá lendo um portal, estou lendo uma notícia num portal de boa forma e, de repente, aparece um conteúdo que é meu, né, meu owned, seja do meu blog, ou seja um conteúdo que eu escrevi, e a pessoa ela se depara com aquele conteúdo ao longo do que ela está lendo sobre o artigo de boa forma dela ali. Aí ela simplesmente vai clicar ali naquele anúncio e vai ter uma continuidade daquela leitura, se tiver, né, contexto, ou simplesmente vai ter ali o conteúdo de vocês. Eu posso trabalhar com embaixadores digitais, que é um pouquinho diferente de influenciadores, né? Então, embaixadores digitais, eles chancelam a marca, né? Eles são, vamos dizer assim, quase exclusivos dentro do segmento. Eu tenho conteúdo patrocinado, que a gente viu lá atrás, né? Então, eu propago esse conteúdo nos canais de uma maneira paga. Eu tenho aqui o retargeting, né? Então, o retargeting, o que ele é? O retargeting, ele vai trabalhar
com o reimpacto daquela marca que você já teve algum tipo de contato antes. É diferente, né, de uma programática, que às vezes pode ser um retargeting, mas uma programática e um ads, eles necessariamente trabalham com novos públicos, né? Então, um público que não viu nenhum tipo de conteúdo seu, não navegou no teu site, não navegou no teu blog, e ele vai ser impactado uma primeira vez, aquilo que a gente chama de novo target, né, new target. Aqui é um retargeting, foi impactado, consumiu um conteúdo, agora eu posso dar continuidade naquela jornada que a gente viu dentro do retargeting, falando da prova social, falando dos diferenciais competitivos que a minha prestação de serviços vai ter em relação àquilo que ele está procurando. Então, eu posso trabalhar nessas lógicas aqui dentro da mídia digital para gerar esse engajamento com o potencial público, o potencial cliente que vocês querem atingir. E aí a mídia digital é o quê? Ela é uma catalisadora, né, do teu owned ou do teu earned. Então, eu posso pegar uma matéria que falaram sobre mim na assessoria de imprensa ou aquilo que fizeram de uma avaliação minha, uma prova social minha e potencializar na mídia digital? Pode. Você pode pegar aquele formato, aquele conteúdo, investir e trazer muito mais exposição do que ela teria de uma maneira mais orgânica, né, que é sem investimento. Da mesma forma, um conteúdo próprio seu, tu pode divulgar e fazer ele ter uma exposição muito mais acelerada. E aí, quais são os pontos, né? Ela é sob demanda, então eu posso investir agora e parar de investir, e necessariamente eu vou ter uma exposição maior ou menor, dependendo do tamanho de investimento dos ferramentais que eu uso, da segmentação que eu uso, dos canais que eu uso. Tudo isso vai gerar um tipo de demanda diferente. Eu tenho um imediatismo de resultado, né? Então eu invisto, eu sei o quanto eu estou trazendo, eu invisto, eu tenho um controle sobre toda essa jornada que a gente está falando, eu tenho as métricas ali que eu posso estabelecer e comparar se eu estou dentro delas ou não. Ela é muito mais fácil de ser escalável, né? Porque eu posso investir mais e conforme me dá mais resultado, eu invisto mais e mais e mais, a ponto em que eu fique com um retorno positivo e eu entenda dentro desses cálculos o quanto faz sentido eu investir, né? Então, começo com 200. Esses 200 vão me gerar 500 ou vão me gerar muito mais, né, no longo prazo, né? Eu vou entendendo isso com relação ao investimento que eu tenho, ao fluxo de caixa que eu tenho dentro da empresa e vou investindo mais ou vou investindo menos de acordo com as minhas necessidades. Eu tenho um autocontrole, né, porque eu estou dentro de uma mídia digital, então eu vou trabalhar, eu sei qual é o tipo de público que eu vou trabalhar, quanto de investimento eu vou pôr, quanto eu vou deixar de pôr e quais canais eu vou fazer. Um alto nível de segmentação. Mas quais são os pontos, né, de atenção? Ela gera uma baixa credibilidade, né, porque é você investindo, então quanto mais tu investe, mais tu expõe e naturalmente tu está propagando um conteúdo, né? Esse conteúdo que está sendo propagado é a marca que está investindo. Então as pessoas vão olhar isso e entender. Tá, mas por que ele está investindo isso? Qual é efetivamente aquilo que ele faz em relação àquilo que ele diz fazer? E aí você tem essa credibilidade que pode gerar uma baixa ou uma média credibilidade ou uma alta credibilidade, depende da entrega que se faz. Ela tem uma baixa aderência, né? Então assim, eu vou investir, vou impactar 10 mil pessoas, né? Não são as 10 mil pessoas que vão aderir a aquilo que tu quer como objetivo. Aí tu vai ter que ir calibrando, né, os indicadores até efetivamente chegar naquilo que tu quer. E em relação às outras duas, existe um alto custo, né? Então esse alto custo aí é o que efetivamente vai te dizer o quanto tu pode investir ou não para dentro dessa estratégia de presença digital. Quanto mais eu invisto, mais agilidade eu tenho dentro da minha escala de presença digital, mas no longo prazo tu precisa procurar, né, um equilíbrio entre essas três esferas. Então eu não posso ficar 100% dependente só de mídia digital, eu não posso também ficar somente com o meu branded content, porque se eu ficar com isso, eu vou ter uma baixa exposição, a menos que eu consiga ganhar essa exposição, né, encontrando esse nicho que a gente estava falando, ou, né, no longo prazo, aí, falando em torno de uns 6 meses, 2 anos, depende do tipo de conteúdo que tu vai propagar. E também não posso ficar dependente só do earned, porque quem vai falar sobre mim, se eu não sou conhecido, né, isso eu não estou gerando valor para o mercado. Então eu preciso trabalhar essa equação dessas três formas, buscando adequar a minha proposta de valor, aquela vantagem competitiva que eu tenho, dentro da análise dos macro cenários que a gente viu interno e externo,
para um nicho de público específico, numa esfera que a concorrência ou não está atuando de forma direta, ou não está atuando muito bem, eu posso fazer melhor, ou a concorrência efetivamente não está atuando, e aí eu tenho, né, esse posicionamento presente ali como vantagem competitiva na cabeça do meu potencial cliente ou dos meus clientes. E é isso que eu tinha para falar aí para vocês, né, nesse período dessa manhã aí de sábado. Queria deixar de repente reservado aí uns minutinhos para tirar dúvidas que porventura possam ter ocorrido. Se não tiverem dúvidas agora no momento, depois o Léo pode passar meu contato, a gente pode trocar ideia, mas o objetivo era trazer para vocês aí um pouquinho do que é essa presença digital, que vocês vão ver aí com mais propriedade com o pessoal aí no decorrer aí da manhã e da tarde no dia de hoje.